da live de hoje é a importância de um GPS. O que é essa relação da importância do GPS? Para que serve esse GPS em nossa vida? Deixa eu só ver se aqui tá ativo, tá? Para que serve esse GPS e qual foi o objetivo de criar um GPS? Muito bem, gente. O GPS, ele é a nossa sinalização, ele nos leva a algum lugar. E o GPS do Dry Needling, o GPS, ele vai levar para resultado. O GPS que eu falo aqui é um GPS para gerar resultado. E aí, eu vou trazer aqui direções práticas e gostaria muito que o pessoal que está aqui ao vivo no Instagram, hoje é o último dia, deixa de preguiça, deixa de como é que fala? Falta de energia para colocar esses dedinhos aí para trabalhar. E você que está aí no YouTube também, deixa aí no seu comentário, porque eu sempre respondo e faço muita questão de interagir com vocês. Eu vou colocar alguns direcionamentos possíveis da prática clínica de disfunções, ou seja, de patologias que o paciente chega no nosso atendimento. Então, o que acontece? Vamos lá. Hoje eu recebi, nesse instante, antes de almoçar, uma paciente com fibromialgia e que chegou para mim dizendo assim: Sibeli, é difícil te dizer aonde não dói, mas eu sinto muita dor proveniente de uma fascite plantar, eu sinto muita dor correlacionada a uma tendinossinovite e uma tendinite do punho. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Adria. Que bom ver vocês aqui. Eu sinto muita dor na cervical e meu sono é muito ruim. Então vamos imaginar um GPS para essa paciente correlacionada à fascite plantar. Como que a gente pode pensar em ajudar essa pessoa, em gerar o que ela deseja, que é o resultado? Coloca aqui pra mim, quem tá no Instagram, e coloca aqui pra mim quem está no YouTube, onde você começa a tratar, avaliar e tratar no caso de uma fascite plantar. Fala 2 músculos que vocês vão pensar em avaliar e tratar. Coloca aí, Adria, que eu quero ver. Fascite plantar. Paciente que chegou para você dizendo que sente muita dor de manhã. Opa! Doutor Adila Miranda, Solel, massa, gostei. Além do Solel, vamos pensar quais outras estruturas nós vamos gerar. Olha, a Luana também colocou aqui, Solel. Qual outra estrutura a gente vai avaliar dentro desse complexo? Eu pedi 2 músculos para que vocês pensassem diretamente nesse quadro. Gastrocnêmio e Solel. Boa, Adria. Muito bem. Gastrocnêmio e Solel, sim, de acordo com a literatura, está super associado à influenciar, a gerar, a permanecer a dor desse paciente no caso de uma fascite plantar. Tudo bem? Agora, eu quero que você me diga outra estrutura que a gente não falou e que pode estar à distância associada a essa fascite plantar. Onde vocês iriam mais pensando no tratamento dessa fascite plantar? Cadeia posterior, massa, muito bem. E aí, se eu te disser, Adria, que você pode e deve avaliar o glúteo máximo, o piriforme desse paciente e isquiotibiais, perfeito. Tá lendo meu pensamento, garota. E isquiotibiais, muito bem. Isso, a relação
direta que a gente tem é quando a gente pensa no tratamento para fascite plantar voltado especificamente para o gastrocnêmio e o sóleo. Mas acreditem, muitos fisioterapeutas ainda fazem o tratamento colocando o TENS na fáscia plantar do paciente ou passando o ultrassom na fáscia plantar do paciente. Então a gente já deu o passo 1, pensando nesse direcionamento para o gastrocnêmio e o sóleo. Mas observe que eu já estiquei esse raciocínio e eu fui até o glúteo. Eu fui para os isquios, tá? Que pode estar correlacionado com esse processo. E aí a gente vai buscar entender o que está envolvido com esse nosso paciente. E aí a Adria falou uma coisa muito importante, uma retração dessa cadeia posterior. E aí eu vou mais longe. Será que não é interessante a gente avaliar, a depender da sintomatologia, do quadro clínico desse paciente, a gente chegar a avaliar esse espaço discal da área da lombar para ver se existe alguma degeneração, alguma hérnia de disco nessa área que pode estar gerando uma dor referida para a fáscia plantar? Quando eu abro o direcionamento, quando eu vou mais específico, aí eu consigo fazer um GPS para o meu paciente. Então, esse GPS vai te dar um atalho, vai te dar um direcionamento, alteração articular, tornozelo, mobilidade do quadril. Então, o que acontece? Quando você encontra isso pronto, gente, isso me deu o maior trabalho para construir na minha cabeça. Em 2011 eu finalizei minha osteopatia da primeira etapa, que foram 2 anos e meio. 2 anos. Depois eu fiz a minha etapa visceral. Depois eu fiz a minha etapa craniana. Depois eu fiz a minha etapa do CO. Depois eu fiz a etapa do DO. E isso eu fui entendendo que era o grande segredo de gerar um resultado onde eu queria. Porque enquanto eu não pensasse de forma mais larga escala, eu não ia conseguir gerar o resultado que eu queria no meu paciente. Tudo bem? E aí eu comecei a direcionar. Caramba, então eu tenho que avaliar os fibulares, eu tenho que ver o tibial anterior. Sim, nesse paciente de fascite, sim, porque eu posso ter um bloqueio do calcâneo, rotação interna, eu posso ter uma fíbula ou tíbia mal posicionada. Então eu fui entendendo e construindo quais são esses músculos que estão associados a essa disfunção final. E aí, gente, é que mora o resultado real do paciente, tá? Então, a paciente, lembra da paciente de fibromialgia que eu comecei dizendo? Ela chegou com quadro de fibromialgia, ela veio com quadro e eu falei assim, ó, eu preciso colocar uma meta de um direcionamento de onde que eu vou conseguir avaliar e gerar o resultado que você deseja, que é a sua melhora. Então você vai me dizer apenas 2 lugares que eu tenho que começar a raciocinar o seu tratamento. Mas Sibeli, eu tenho fibromialgia. Meu amor, eu não vou curar a sua fibromialgia. Eu vou fazer algumas técnicas que vão modular o seu sistema nervoso autônomo. Eu comecei trabalhando com ela pelos olhos, tá? Os olhos tremiam, tinha uma alteração oculomotora, tinha uma ativação simpática muito viva. E para você que ainda não entende muito bem essa relação do simpático, do parasimpático, como que isso acontece, tem vídeo no nosso canal, aqui no canal do YouTube, e eu falo de forma muito simplória, de forma muito simples, para que você consiga entender isso real. Então, um paciente de fibromialgia, por exemplo, a técnica ela é muito sutil. Eu não devo bombardear o meu paciente de técnica, eu não devo bombardear o meu paciente querendo uma resposta imediata, tá?
mas eu tenho áreas e pontos específicos que eu consigo chegar melhor no meu paciente, que eu consigo trabalhar melhor o meu paciente, certo? E essas áreas precisam estar na sua cabeça. Então, muitas vezes eu tenho que liberar o isquio, porque o isquio pode estar gerando alguma alteração na passagem do nervo isquiático, que faz a parte da inervação, que vai interferir na relação do tibial posterior, que vai alterar. Ou, por exemplo, eu tenho que ir lá no ilho psoas para poder liberar a parte vascular da artéria femoral, da artéria ilíaca interna, externa, para poder gerar esse equilíbrio do paciente. Então, vocês estão entendendo a profundidade do que é se ter um GPS? Esse GPS nada mais é do que a anatomia digerida, processada, entregue na boca da criatura. Olha que legal. Então, esse é o caminho. É o caminho de uma revolução que virá na fisioterapia. Então, para quem está aqui e ainda não se inscreveu, ontem um paciente entrou aqui e me perguntou para que eu tinha câmeras, tripé, luz, né, aqui na minha sala de atendimento. Eu falei para ele, eu tenho um compromisso com a fisioterapia. Eu tenho um compromisso que eu tomei para mim e que é meu e que é divulgar algo que me deu muito trabalho para eu entender. E esse muito trabalho para eu entender faz toda a diferença na vida do meu paciente. Então eu quero, isso que já é muito fácil para mim, tornar muito fácil na vida de qualquer fisioterapeuta. Eu quero simplificar esse processo. E eu quero muito, muito contribuir, óbvio que eu sou uma formiguinha diante, né, de toda a dificuldade da fisioterapia que vem amarrada, mas eu não sou uma formiguinha que está parada esperando a folhinha ou a comida chegar. Eu estou me movimentando e querendo fazer parte de uma construção. Porque, gente, na minha cabeça hoje, 11 anos depois de formada, é muito simples viver da fisioterapia. É muito simples conseguir ter pacientes indicados de pacientes. Mas hoje, eu não tinha essa ideia lá atrás, tá? Vocês viram aí, quem me acompanhou vários dias, eu fui falando da correlação de vendas, do pensamento, da minha construção, do quanto foi difícil, do quanto foi direcionado, né? E hoje mesmo eu estava me perguntando, ontem eu falei isso para o meu paciente, que eu tinha um compromisso com a fisioterapia, e hoje eu estava me perguntando assim, o que eu quero para os próximos 9 anos, o que eu quero direcionar. Eu gosto muito de atender, mas eu gosto muito mais de dar aula. Eu gosto muito de estudar para simplificar, para entregar para o meu aluno. Isso me dá um prazer surreal. E isso faz com que meu tempo passe muito mais sereno e muito mais tranquilo do que quando eu estou atendendo. Então, é por isso que eu estou vindo aqui entregando isso para você. Então, esse GPS é a forma que eu encontrei de facilitar a vida do fisioterapeuta. Porque não é fácil a gente pegar a anatomia do jeito que ela vem, pegar os dermátomos, os miótomos, a inervação e você compilar tudo isso e saber quando você vai usar com cada coisa. Então hoje eu venho direcionando isso, eu venho fazendo pastinhas e resumos para colocar disponível para o meu paciente, para o meu aluno, e venho entregando isso aqui. E isso a gente pode fazer em várias outras coisas. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que apresenta uma cólica menstrual. Pronto, ontem eu atendi essa paciente, uma paciente que tem uma cólica menstrual extremamente forte e que ela tem
tem sensação de contração e ardor na vagina todos os dias e que isso durava entre 30 a 60 segundos. Ela está no quarto atendimento comigo a cada 8 dias atendendo. E eu falei, meu Deus do céu, caraca, eu nunca vi isso. Tipo, 30 segundos de dor e some. Nenhum diagnóstico médico, nenhum direcionamento específico. E isso, né, ali, ela fazendo acupuntura, minha colega ajudando, e ela veio pra mim. E aí eu falei, poxa, eu tenho que trabalhar na inervação que inerve o assoalho pélvico. Mas eu também tenho que gerar alguns direcionamentos, né, tentar alguns caminhos. E aí eu comecei a liberar o reto abdominal, agulhei o reto abdominal para diminuir a tensão na fáscia sacro-reto-gênito-vésico-púbica. Peguei esse direcionamento, liberei adutores, liberei ilho-pessoas. Depois virei a paciente em decúbito ventral, fiz uma tração entre final de lombar e sacro, liberei o nervo pudendo, que é o nervo que inerva o assoalho pélvico. Liberei o bloqueio existente na torácica e deixei a minha paciente em stand-by. E agulhei isquios, eu acho, também. Pronto. E aí? Ela chegou ontem dizendo assim, Sibeli, agora a dor de 30 segundos a 60 segundos, ela agora tá durando entre 12 segundos e 3 segundos. Isso é sensacional. Como que eu cheguei nesse raciocínio, ou criatura louca, vulgo eu? Para eu chegar nesse raciocínio, o que eu tive que fazer? Eu fiz lá a formação da osteopatia, depois fiz a formação em fisioterapia pélvica, depois fiz o direcionamento na osteopatia em ginecologia. Hoje eu sou uma das professoras que dou exclusivamente a pelve, o módulo de pelve visceral na escola. E tô direcionando meu atendimento a unir os dois há alguns anos. Então, é mais fácil você ter casos compilados desse jeito, onde você vai fazer, ou você ir direcionando, buscando a tentativa e erro, né? Então, ou fazendo todos os cursos ou direcionando. Então, gente, o GPS é isso. O GPS é essa anatomia. É essa anatomia que causa uma revolução na fisioterapia. Agora eu quero saber de vocês. Coloca aqui uma patologia ou uma área pra gente pensar junto e chegar no benefício de estruturar essa relação. Coloca aqui uma patologia para me ajudar. Você aí no YouTube pode colocar também nos seus comentários que eu vou interagir com você. Lombalgia. Massa, Lua. E aí eu te pergunto, lombalgia é um termo muito aberto, concorda? Eu vou te perguntar, o paciente apresenta dor para fazer flexão ou extensão? Rotação ou inclinação? Ou esse paciente apresenta, traduzindo, uma dificuldade de sair de sentado para em pé ou de permanecer em pé? Olha quantas perguntas eu fiz numa relação de lombalgia. Responde aí, Lua. Flexão e extensão. Então, possivelmente ele tem dificuldade de sair de sentado para em pé, correto? Possivelmente essa deve ser uma das grandes dificuldades dele. E aí, o que essa pergunta faz uma diferença para a construção do seu resultado, para que você tenha um resultado nesse paciente? Sabe por quê, Lua? Quando você fala de dificuldade para fazer esse movimento de transição, de
sedestação para ortostase, nós temos um grupo muscular que está envolvido nessa mecânica. E aí eu tenho vértebras e nervos que estão envolvidos nesse direcionamento para essa função. E aí, onde que a gente vai pensar? Eu vou perguntar para esse paciente se, por exemplo, ele fez uma cirurgia, uma abdominoplastia, uma cesárea, apêndice, porque pode ter cicatriz associada a essa restrição, tá, Lu? E depois disso, bom, vou ver se ele tem alguma alteração de intestino, se ele tem uma síndrome do intestino irritável, se ele tem uma constipação. Porque se ele tiver uma constipação, se ele tiver constipado muitos anos, essa alteração pode futuramente levar a incontinência urinária. E onde que eu vou ter que fazer o agulhamento, por exemplo, o dry needling? Eu tenho que liberar o reto abdominal, porque uma alteração de reto abdominal está envolvida na relação evacuatória. E aí eu consigo entender esse mecanismo. Vou liberar o ilho psoas, vou liberar o reto femoral. E aí eu vou ver essa mecânica, como que está acontecendo. Mas eu posso te dizer que esses quatro direcionamentos, fazer um agulhamento na cicatriz, se tiver cicatriz, agulhamento no reto do abdômen, agulhar ilho psoas e agulhar reto femoral, muitas vezes, é o que vai gerar o resultado para ele sair do atendimento sentando e levantando melhor. Tá? É algo que vai estar muito direto, muito direcionado para o que a gente deseja. Essa é a importância, é ter as coisas facilitadas por alguém que tá o dia, todos os dias, direcionado com vocês. Ficou claro, Lua? Dessa dificuldade, quais estruturas você trabalhar pensando no diagnóstico diferencial? E aí eu quero convidar a você, Lua, que me deu esse exemplo do caso clínico de dificuldade de sair de uma lombalgia de sedestação por ortostase, você que está aí no YouTube também, que você faça o teste, que você faça a liberação com a mão, ou se você já tiver o dry needling, que você faça o dry needling nessas estruturas e veja a resposta que você vai ter e veja o resultado que o seu paciente vai apresentar. E aí, conversa comigo pelo direct. Mas se você quiser receber tudo isso de forma pronta, de forma direcionada, eu te convido para fazer parte da minha comunidade de fisioterapeutas de resultados no primeiro atendimento, né? Fisioterapeutas que geram resultado no primeiro atendimento através do dry needling e através do GPS do dry needling, onde eu falo todas essas possibilidades. Tá? Mas se você quer conhecer mais um pouco sobre o dry needling, te convido a fazer parte da Revolução do Dry Needling, esse evento online gratuito, onde eu te mostro um músculo 3 dias de aula, um músculo 3 dias de aula. E aí eu quero saber, tem aqui alguém no Instagram que já está inscrito? Coloca aqui pra mim sim ou não. Eu quero saber aí no YouTube, hoje, dia 9 de março. Se você que está vendo logo essa informação, esse vídeo, se você já está inscrita. Lua já está inscrita, massa. E aí, Lua, eu vou pedir para que você me conte. Ai, desde a primeira semana de divulgação, que massa. Eu quero que você realmente me conte se ficou claro esse um músculo nos 3 dias e que você interaja, escreva, né, o que você conseguiu aprender e coloque em prática, porque não vai valer não vale a pena se todo o meu sacrifício de estar aqui todos os dias, de estar gravando conteúdo para vocês, de estar passando a minha experiência de forma gratuita, se vocês não colocarem em prática, tá? Não vai preencher o meu coração de alegria, não vai me satisfazer. O meu único objetivo é esse, é que vocês façam e contem pra mim,
tá bom? Que ótimo, a Adri inscrita, a Luana inscrita, que maravilha. Então, hoje a gente finaliza a nossa ressaca. Eu vejo vocês na Revolução do Dry Needling semana que vem. E, com fé em Deus, a gente se vê ao longo desses dias aí no Instagram. Tá bom? Então, ó, um beijo enorme pra você do YouTube. Não esquece, se inscreve, ativa o Balagandã da Paranhos pra você receber as nossas notificações. Pra você aqui no Instagram, um beijo enorme. A gente se vê pelos stories e pelo direct. Um beijo, fica com Deus.